o icônico Monte Ruashmore. Há algo em comum sobre ele, ao contrário da maioria das esculturas, que parecem meticulosamente esculpidas. O Monte Ruashmore quase dá a impressão de ter se formado naturalmente na montanha, e não pelas mãos de um grande escultor. A realidade é que o Monte Ruashmore não é apenas uma obra de arte, mas também uma obra-prima da engenharia. Apesar de não terem nenhuma experiência artística, uma enorme equipe de mineradores de ouro conseguiu dar vida a essas cabeças gigantes. Usando martelos pneumáticos, dinamite e muita engenharia inteligente. Modelamos tudo para mostrar como eles mapearam o design na montanha, usando tecnologia da Grécia Antiga. E como tudo isso foi feito sem perder um único homem. Para entender por que o Monte Ruashmore existe em primeiro lugar, precisamos voltar no tempo. No início da década de 1920, o estado da Dakota do Sul tinha apenas algumas décadas de existência e enfrentava dificuldades para se destacar. O historiador estadual Doane Robinson percebeu como turistas de todo o país estavam visitando uma nova escultura no estado da Geórgia, e isso lhe deu uma ideia. Ele entrou em contato com o escultor Gutzon Borglum e perguntou se ele gostaria de criar uma enorme escultura homenageando os heróis do Velho Oeste americano. Borglum ficou animado com a ideia, mas sugeriu que figuras nacionais como presidentes atrairiam ainda mais atenção. Assim, no verão de 1925, ele viajou para a Dakota do Sul e encontrou o Monte Ruashmore, uma parede de penhasco de 150 metros de altura composta de granito de grão fino. Ele sabia que seria a tela perfeita para o projeto. Com a montanha escolhida, Borglum começou a estudar fotografias dos presidentes e criou um modelo em escala. Agora, ele precisava descobrir como transformar esse modelo em realidade. Naquela época, o Monte Ruashmore não tinha nada. Sem estradas, sem eletricidade e sem meios para que os trabalhadores escalassem a montanha. Assim, no verão de 1927, foi construída uma estrada para transportar pessoas e materiais até o local. Pouco tempo depois, surgiu uma vila inteira ao redor da base do Monte Ruashmore, com oficinas de ferramentas, ferrarias e casas para os trabalhadores. Uma enorme escadaria foi construída até o topo da montanha, e um teleférico foi instalado para transportar ferramentas e materiais de um lado para o outro. No topo da montanha, foi construída uma casa de guincho, onde operadores podiam elevar e baixar os corajosos trabalhadores em pequenos assentos, até qualquer ponto da montanha. Com toda essa infraestrutura pronta, a equipe finalmente pôde começar a esculpir a primeira cabeça, a de George Washington. Com a ajuda de dinamite cuidadosamente posicionada, a equipe começou a remover grandes pedaços de rocha da superfície, até que restasse um formato ovalado, semelhante a um ovo, que seria a base da cabeça. A partir daí, os trabalhadores usaram martelos pneumáticos para esculpir o rosto. No entanto, manejar esses martelos de 30 kg ao lado de um penhasco era um grande desafio, e fornecê-los com energia exigiu soluções de engenharia inovadoras. Os martelos funcionavam com ar comprimido, e para isso, foi construído um prédio na base da montanha que alimentava os equipamentos. Esse prédio abrigava 3 enormes compressores de ar, alimentados por eletricidade proveniente de uma mina de ouro local. Esses compressores operavam o dia inteiro, comprimindo o ar em um tubo de 600 metros, que subia ao longo da escadaria até um prédio no topo da montanha. Dessa instalação no topo, até 16 martelos pneumáticos podiam ser conectados ao mesmo tempo, para impedir que os martelos saltassem descontroladamente sobre a rocha. Os trabalhadores desenvolveram suas próprias técnicas, às vezes instalando correntes para se apoiarem ou usando os pés para guiar os martelos. Com o tempo, eles se tornaram especialistas no uso das ferramentas, mas, sem experiência artística ou de escultura. Como sabiam onde exatamente deveriam perfurar? No Memorial da Pedra da Montanha, Borglum usou um grande projetor para mapear o design. Mas o Monte Ruashmore era muito maior, e o formato tridimensional dos rostos tornava esse método inviável. Ele precisou desenvolver uma maneira de transferir os dados do modelo para a montanha. Para transformar o Monte Ruashmore em realidade, Borglum precisava descobrir como mapear seu modelo de 1,5 metros de altura, na face de um penhasco de 18 metros. Ele se inspirou nos antigos gregos, que conseguiam criar cópias idênticas de estátuas romanas, usando uma máquina de pontuação.
Essa ferramenta permitia medir pontos específicos em uma escultura, em relação a um ponto de referência. Esses pontos eram transferidos para outra escultura, servindo como um guia para o artista replicar o formato com precisão. Embora esse método funcionasse bem para réplicas do mesmo tamanho, ampliar o design em grande escala exigiu que Borglum fosse criativo. Ele desenvolveu sua própria versão da máquina de pontuação. Um braço de metal com uma ponta ponderada em uma extremidade, capaz de girar ao redor de um eixo fixo, colocando a ponta ponderada em um ponto específico do modelo. Era possível obter 3 medições: o ângulo da ponta, a distância horizontal e a distância vertical. Ao multiplicar essas medições por 12, o ponto exato podia ser transferido para a montanha. Para isso, Borglum precisou construir uma máquina de pontuação muito maior, no topo do Monte Rushmore, e foi exatamente isso que ele fez. Com o uso dessa enorme máquina de pontuação, milhares de pontos foram marcados diretamente na montanha, mostrando aos trabalhadores exatamente onde e quão profundamente deveriam perfurar. Em vez de esculpir grandes áreas de uma vez, os trabalhadores perfuravam uma série de buracos próximos uns aos outros, formando um padrão de colmeia. Em seguida, martelavam as rochas entre os buracos para removê-las. Após algumas horas de perfuração contínua, um trabalhador de aço descia em um arnês para substituir as brocas, permitindo que a equipe continuasse. O trabalho era árduo. Os homens passavam 8 horas por dia pendurados em um penhasco de 150 metros, por apenas 50 centavos por hora. Nos anos seguintes, o trabalho avançou, e, eventualmente, a cabeça de George Washington foi concluída. Com uma equipe bem treinada, Borglum voltou sua atenção aos detalhes mais refinados. Uma das partes mais desafiadoras da escultura eram os olhos. Esculturas gregas típicas possuem olhos perfeitamente lisos, o que as faz parecer planas e sem vida. Para dar aos olhos um brilho realista, Borglum criou um buraco profundo o suficiente para estar sempre na sombra. No centro da pupila, ele deixou uma seção quadrada não esculpida, criando a impressão de um reflexo nos olhos. Esse processo era extremamente arriscado, pois a rocha poderia desmoronar a qualquer momento. No entanto, o efeito foi impressionante. Quando vistos de longe, esses quadrados davam aos olhos uma textura brilhante. Para finalizar as cabeças, os trabalhadores usaram um processo chamado bumping. Isso alisava a superfície e pulverizava a rocha, dando-lhe uma cor branca mais vibrante. A escultura do Monte Rushmore levou 14 anos para ser concluída. No final, o Monte Rushmore nunca foi totalmente concluído. O plano original era esculpir cada presidente até a cintura e construir uma tumba secreta com decorações luxuosas. Mas isso foi interrompido quando o projeto chegou ao fim. A Segunda Guerra Mundial desviou toda a atenção e recursos financeiros do Monte Rushmore. E, apenas alguns anos depois, Gutzon Borglum faleceu. Apesar disso, Borglum e Doane Robinson conseguiram alcançar seu objetivo: colocar Dakota do Sul no mapa.